Após a festa da Epifania e do batismo de Jesus, começa um novo ano litúrgico com o segundo domingo do tempo comum. Iremos ler o Evangelho do primeiro capítulo de São João, do versículo 29 ao versículo 34, em que João Batista proclama Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste trecho nós encontramos a resposta concreta a duas perguntas: quem é o homem? E o Evangelho nos mostra João Batista como modelo do homem íntegro, do homem verdadeiro. E a segunda pergunta: quem é Deus? Este Cristo que se coloca na fileira dos pecadores para ser batizado, aquele que tira o pecado do mundo. Vemos então um ponto por vez. Primeiramente, o homem. O profeta. O homem é chamado a ser voz de Deus. João Batista, pouco antes, nos versículos 19 até 29 do Evangelho de João, no primeiro capítulo, dirá: Eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. São três não. Que é o homem? Aquele que se define também como limite, como aquele que não é. Ele não é a luz que Isaías, no capítulo 49, na primeira leitura, anuncia como Cristo, como Messias, que veio para iluminar as trevas do mundo. O homem, então, reconhece a sua incapacidade, a sua inconsistência, e por isso, uma segunda característica, ele testemunha. Quer dizer, ele testemunha o outro, alguém que vem antes, alguém que é fundamento, que é princípio, alguém que o próprio João Batista diz de não conhecer. Eu não conhecia. Interessante que João Batista mesmo, pouco depois, perguntará: és tu mesmo o Cristo? Porque se surpreende pela forma com que Cristo manifesta a sua divindade como um homem pobre, fraco. É um Deus que não vem para condenar, para reprimir, mas para salvar, para expressar a sua misericórdia. É um Deus que continuamente surpreende o coração do homem. E por isso ainda João Batista afirma que ele é apenas a voz, porque só Cristo é a palavra. Ele é a única palavra que o Pai proclamará desde a eternidade. O homem, então, é alguém que escuta uma palavra que outro proclama. E aqui que temos que entender a potência da palavra que é criadora, mas também a responsabilidade que nós temos para toda a palavra que nós poderemos proclamar. Os padres do deserto diziam que quem diz 10 palavras quando precisariam apenas 9 palavras é capaz de qualquer pecado. Interessante, Santiago, no capítulo 3 da sua carta, diz que a língua é um membro pequeno, como uma faísca que incendia uma floresta. Disposta entre os nossos membros, a língua contamina o corpo inteiro e, alimentada pelo fogo do inferno, põe em chamas o curso da vida. A língua ninguém consegue dominar, continua Tiago. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. E termina: quem não peca ao falar é uma pessoa íntegra e perfeita. Como é importante entender a força da palavra e a responsabilidade de cada palavra na nossa vida. Ser voz e não palavra significa entender que eu vivo em função do outro, que o homem por essência é relação. A palavra existir significa viver fora de si. O homem descobre que salvação é um encontro com aquele que vem ao nosso encontro. E finalmente João Batista, terceira característica do homem, batiza. Quer dizer, reconhece o verdadeiro homem, e todo homem é chamado a isso, reconhecer que a vida afunda, a vida humana em si realmente é mortal, é miséria, chega ao fundo do seu ser e precisa ser purificada, precisa ser curada, precisa ser lavada. O Batista, por isso, denuncia o pecado que mata e anuncia aquele que vem para perdoar os pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos então entender quem é Deus. Pensar que Deus desde toda a eternidade esperava este momento como o primeiro momento da revelação do Filho, como o cartão de visita de Jesus e como Jesus se apresenta. É fundamental entender realmente estas características que nós vemos no começo do Evangelho de João,
porque são como a síntese de toda a vida de Cristo, de todo o Evangelho. Primeiro, o nosso Deus é um Deus que desce na fileira, último na fileira dos pecadores, que desce naquela água, na água do batismo, na água do Jordão, para ser purificado, solidário com o pecado, solidário com o limite da vida humana, que desce até o nosso inferno, como nós proclamamos no creio. O mistério da kenosis, da descida, da humilhação, da obediência até a morte e a morte de cruz. Por isso, é a prefiguração, de fato, da cruz. Interessante. Aqui no começo da vida pública, nós vemos Jesus que começa a manifestar-se no meio dos pecadores e terminará a vida, morrendo no meio de 2 pecadores, crucificado como maldito. Aqui ele recebe o Espírito Santo e o Espírito permanece sobre ele, como aquela pomba que, saindo da arca de Noé, depois do dilúvio, encontrou finalmente onde pousar. O Espírito encontra em Cristo o lugar onde pode permanecer e manifestar o seu poder. E na cruz, aí Jesus dá o Espírito para que permaneça conosco para sempre. Aqui no batismo se abre o céu e, de repente, na cruz, se rasga o véu do templo e se rasga o coração de Cristo e se abre o céu para o bom ladrão e para todos nós. No batismo, nós encontramos o símbolo da morte neste mergulhar na água, e na cruz se realiza este consumir-se na morte por amor. No batismo, Jesus é proclamado pelo Pai como Filho amado, e João Batista reconhece exatamente em Cristo este Filho. E na cruz será um centurião romano, pagão, que reconhece Jesus como o Filho de Deus, pelo jeito com que ele morre. É impressionante descobrir realmente como o nosso Deus se revela como aquele que não está no alto, está embaixo, aquele que desce, não como aquele que condena, mas aquele que não desiste do homem. Aqui mostra o Evangelho, como sempre, nos surpreendendo, um Deus contrário à imagem das demais religiões. E esta falsa imagem de Deus que nós muitas vezes temos na cabeça é o mesmo Deus que os ateus acabam rejeitando. E todos nós precisamos continuamente converter-nos à verdadeira imagem de Cristo que o Evangelho apresenta. Pois o Deus crucificado, o Deus que se faz solidário com os pecadores, é o Deus que exatamente os judeus recusaram, que nós muitas vezes recusamos, e por isso crucificaram, e que nós muitas vezes crucificamos. E para compreender este Deus, nós precisamos da vida toda. Aliás, nem a vida toda é suficiente, precisamos da eternidade. E este Deus ainda é aquele que batiza no Espírito Santo. Qual é a ação do Espírito Santo? Não é uma ação de milagres, de espetáculo. A verdadeira ação, a mais profunda ação do Espírito Santo, é aquela que João revela no capítulo 16, a partir do versículo 8, aquele que nos convence quanto ao pecado. Aquele que reconhece de ser pecador, dizem os padres do deserto, é maior daquele que ressuscita os mortos. E de fato a causa de todos os males, como dizia São Doroteu de Gaza, é que ninguém acusa a si mesmo. Reconhecer o próprio pecado, arrepender-se das próprias culpas, é o primeiro efeito do Espírito Santo na nossa vida. E finalmente, ainda, o Espírito Santo nos convence a respeito da justiça, que significa da justificação, exatamente aquilo que João aqui proclama. Ele é o Cordeiro que carrega o pecado do mundo, não é tirar. A tradução literária é carregar, o verbo grego airo, que significa ele pega a carga do pecado, como o Cordeiro Pascal, exatamente, que era sacrificado às 15 horas da própria Sexta-feira Santa, o mesmo horário em que João coloca a cruz de Cristo e a morte de Cristo na cruz, e cujo sangue molhava os batentes e as travas das portas das casas dos judeus, para que fossem resgatados e libertos do anjo da morte. E assim, Isaías, no capítulo 53, explica exatamente como o Cristo na cruz carregou todos os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas iniquidades.
E ainda, terminando, João coloca como terceiro efeito do Espírito Santo o julgamento. Ele nos convence quanto ao julgamento. Que julgamento? João diz, porque o chefe deste mundo foi condenado. É a vitória de Deus, é a vitória da misericórdia do Pai sobre toda a história da humanidade. E o terceiro ponto da revelação de Cristo é que ele é Filho de Deus. A divindade de Cristo se revela na capacidade de perdoar. Porque como nós lemos no Evangelho, por exemplo, na cura do paralítico que foi carregado pelos 4 amigos e depois abaixado do telhado da casa, só Deus perdoa os pecados. Quem é o Filho de Deus? É aquele que carrega a nossa miséria e oferece a misericórdia do Pai, aquele que restaura a nossa humanidade. E nós, como filhos no Filho, somos chamados a receber esta pomba que quer pousar-se sobre nós como se pousou sobre Cristo, o Espírito que nos torna capazes também de misericórdia e que nos faz experimentar a misericórdia do Pai. É maravilhoso. Quando começou a nossa comunidade, Padre Jonas dizia que o nosso chamado de aliança de misericórdia era como ser o coração no corpo místico, o coração que recebe o sangue poluído, um pequeno órgão, mas essencial pela vida do corpo, e devolve ao corpo o sangue purificado. Não podemos experimentar a misericórdia sem descer na miséria humana, sem acolher a miséria humana, sem chorar com quem chora, sem carregar no nosso coração compaixão por uma humanidade ferida, para um mundo perdido que precisa de misericórdia. Por isso esta é a grande graça. Nós temos um mundo hoje cheio de progressos econômicos, com grande produção, com grandes avanços sociais, como a democracia, o reconhecimento dos direitos fundamentais do homem, mas, no entanto, a fome ainda mata 100 mil pessoas por dia. O aborto mata 73 milhões de crianças por ano, que significa 201 mil crianças por dia. E nos últimos 60 anos tivemos apenas 6 dias de paz. Nós temos uma humanidade que se destrói, mas como nos ensina a palavra de Deus, e o Concílio Vaticano II nos diz que a raiz de toda a desordem social, de todos os males da sociedade, está na desordem que habita o coração do homem, está no pecado. Nós precisamos entender a gravidade do pecado para entender a grandeza do amor do Pai. O peso do pecado, este jugo que nós carregamos, nós muitas vezes tentamos mudá-lo de lugar, culpando os outros, justificando-nos mesmos, vivendo como vítima de senso de culpa, oprimidos pelo peso do passado, incapazes de suportar toda esta carga que o pecado coloca nas nossas costas. Às vezes até chegamos a canonizar o pecado, dizendo quando precisa, ou dizendo que é pecado humano. E na verdade não conseguimos livrar-nos até que, reconhecendo os nossos pecados, nos entregamos para Cristo, que carregou sobre si todas as nossas culpas e que pelas suas chagas nos salva. Toda a técnica psicológica, toda a antropologia, toda a sociologia pode sublimar, às vezes ressignificar nosso pecado, às vezes justificar as nossas culpas, mas não consegue livrar-nos da noite do pecado, do silêncio e da solidão existencial. Só Cristo consegue devolver-nos a beleza e livrar-nos da escuridão, deste peso maligno que pesa nas nossas costas. Só Cristo pode ajudar-nos a atravessar a noite da morte do mal, rumo à Páscoa da libertação. Só Cristo pode livrar-nos da opressão do medo e trazer-nos para a festa do perdão. Como lemos no Cântico de Tobias, este é o convite deste domingo: convertei-vos, enfim, pecadores, e diante dele vivei na justiça. E sabei que se ele vos ama, e ele nos ama, também nos dará o seu perdão. Eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos Reis. Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa e alegre louvai-o. Sim, o perdão é a grande festa. Somos convidados a viver a festa do perdão e da misericórdia. E termino com uma experiência muito simpática na igreja de San Juan, na cidade de Furelos, na Espanha. Aconteceu que um crucifixo
soltou o braço para dar absolvição a um pecador. Assim, nós temos este crucifixo ainda com um braço solto da cruz, pois aconteceu que um pobre pecador que não conseguia superar alguma fraqueza, algum pecado, e que continuamente confessava as mesmas culpas, de repente escutou o padre que dizia: agora chega, você não está arrependido porque continuamente peca e cai nas mesmas faltas. De repente aconteceu que se escutou o pranto. E o padre olhou para o crucifixo que abaixou o braço da cruz e absolveu o pecador. E se escutou uma voz: tu não derramaste o teu sangue por ele. Sim, Cristo morreu por nós. Ele morreu por ti. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus te dê a graça, neste domingo, de viver a festa da misericórdia e a alegria do perdão. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê paz. Um feliz domingo para todos.